cooperados e cooperadas, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do relatório de oferta e demanda, o WAGE, liberado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Hoje trataremos dos números a respeito do mês de julho e as expectativas para o mês de agosto, respeitando sempre a nossa sequência aqui, soja, milho e trigo, mas é importante salientar que esse relatório é um relatório que é baseado basicamente nos Estados Unidos. É um relatório que ele vai trazer as novas expectativas do mercado a respeito da produção, dos estoques, comercialização e, consequentemente, exportação, uso doméstico, enfim, de todas essas três commodities, mais focado ali para os Estados Unidos e alguns pontos em específico, principalmente envolvendo a Ucrânia, né, que vamos tratar mais adiante, mas, enfim, aqui é um relatório dedicado então a este país, basicamente. E falando de soja, tivemos um incremento bastante relativo de produção. Então, isso, lógico que tem reflexos na produção mundial, né, com um aumento da produção aí de praticamente 4 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Isso tem reflexo direto na produção mundial e também nos estoques finais, e assim como nos Estados Unidos, a parte também da exportação. Mas aqui o sentido da exportação, eles aumentaram, né, para 50 milhões de toneladas, mas é um número um pouco difícil ainda de se tornar concreto, né? A gente está vendo que as exportações dos Estados Unidos, elas estão muito devagar, muito aquém do que é o tradicional, né, para o período do ano, isso em todas as commodities, né, mas focado aqui na soja, é um reflexo, né, de um mercado brasileiro mais atuante, roubando mesmo espaço dos Estados Unidos, uma China comprando mais do Brasil do que dos Estados Unidos, dada a competitividade da nossa soja. E também por conta da preferência, aí vem o farmer selling do brasileiro. A gente vai comentar um pouco sobre o milho, mas já adiantando, tem tido uma preferência do produtor brasileiro em vender soja do que o milho, e isso também, né, tem feito com que nós tomássemos um pouco do espaço do mercado americano. Então eu acho um pouco difícil essa concretização desse número tão grande de exportação dos Estados Unidos, exatamente por conta, né, desse atraso das exportações, né, do calendário de exportação dos Estados Unidos, além também, né, claro, de uma China bem mais da mão para a boca ali, né, comprando somente no momento de necessidade, não se alongando muito nos estoques, por conta de questões envolvendo as margens de crush, né, das fábricas de esmagamento lá na China, tá? Para fabricação de ração. O único ponto aqui de destaque, né, que, enfim, ressalta um pouco os olhos, é em relação à exportação argentina. A gente tem visto um produtor argentino, né, bastante empolgado no começo do ano, e agora com os reflexos aí da volta, né, da inflação, do dólar blue, enfim, de toda a questão ali que envolve a política monetária argentina, né, o produtor ele tem preferido segurar, né, os grãos, e aí, claro que a gente tem um reflexo bastante direto e importante no que corresponde à exportação argentina. E, inclusive, nós temos hoje um período aí de greves na Argentina em relação ao farelo. Nós temos tido rompimentos aí de oferta do farelo por conta dessas questões de insatisfação, né, dos trabalhadores, da população da Argentina como um todo, e o reflexo disso é a retenção de grão, né, tanto milho quanto soja no país. Falando um pouco então do milho, como eu já tinha adiantado, né, aqui no Brasil, uma questão específica do Brasil é que os produtores eles têm segurado mais o milho do que a soja ali para comercialização, né, para venda.
E ultimamente nós temos tido um aumento desse volume por conta da finalização, digamos assim, da maior parte dos estoques de soja. Então, agora o produtor ele se volta ao que ele tem em estoque, que aí seria o milho, e essa entrada de milho também tem afetado um pouco os preços aqui no país, mesmo que ainda não se vê um grande volume de comercialização do milho safrinha. Tá? A produção mundial, voltando aqui para o relatório, ela veio reduzida, muito disso por conta da produção da Ucrânia, né? Nós tivemos ali períodos de seca bastante expressivos ali nas áreas produtoras, isso, claro, que impactou na produtividade da Ucrânia e, consequentemente, na exportação, né, que é um importante país exportador, aí, falando das cadeias de suplemento do grão. Então, por conta disso, tivemos uma queda na produção, uma queda no estoque final mundial, mas, em contrapartida, tivemos um aumento aqui na produção dos Estados Unidos, um ligeiro aumento, e aí o reflexo disso nas exportações, tomando aí lugar, né, da Ucrânia nos mercados consumidores, e com essa tomada de lugar você tem um reflexo negativo nos estoques, porque você acaba exportando mais, então os estoques eles diminuem, e é o que está refletido aqui nos números em vermelho, tá? Uma queda de quase 1,10%, né? Quase 400 mil toneladas. Falando do trigo, a produção mundial teve um incremento, e isso não foi por conta dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Surpreendentemente, a produção ucraniana foi aumentada em 10,77%, tá? Que é um número bem relevante, né? Hoje, nós não estávamos contando, até a abertura do relatório, né, dos números para esse cenário, né, de incremento de produção da Ucrânia, até o oposto disso, por conta do que ocorreu com o milho. Esperava-se que ocorresse a mesma coisa com o trigo, né, uma redução, e nós temos aqui um número que é um ajuste positivo. E para os Estados Unidos, também o inverso, esperávamos um número melhor, por conta das condições de safra, né, do trigo primavera e, enfim, expectativas também do que a gente já tinha vindo, né, já tinha sido visto para a produção do trigo de inverno deles. E, surpreendentemente, tivemos uma redução aqui da produção e também dos estoques, tá? E, consequentemente, das exportações também. Bom, outro número importante aqui para falar sobre o trigo é em relação à produção da União Europeia, né? Os principais produtores, a Alemanha, a França, eles têm encarado problemas bastante grandes em relação à produtividade do trigo, por conta também das secas, que era esperado também para a Ucrânia, né? Por isso que eu digo que foi um número surpreendente, tá? E as importações do norte da África também estão auxiliando nessa absorção de oferta do grão, mas num todo, num contexto geral, para o trigo, dado esse incremento bem relevante da Ucrânia, a gente tem uma tendência mais baixista dos preços, e assim como para a soja, né, dado ali o incremento da produção dos Estados Unidos, mas o milho já vem na contramão, com uma tendência um pouco mais altista para Chicago. Esses foram os números que o relatório trouxe para o mês de agosto, e nos encontramos no próximo mês. Até lá!